Esse tema da contratação direta de shows é algo que a sociedade precisa acompanhar de perto. Há muito tempo, o Ministério Público de Contas do país inteiro, nós tivemos um caso no Ceará, em que o colega teve uma destacada atuação, e o Ministério Público de Contas tem, ao longo dos anos, apontado irregularidades nessas contratações diretas. Mas o aspecto que está chamando mais atenção da sociedade nesse momento é o descompasso entre essas contratações, entre os valores que são gastos e as deficiências na prestação do serviço público. Muitos municípios pequenos, com uma realidade difícil de acesso, inclusive a serviços básicos como educação e saúde, com déficit de vaga em creche, com problemas de falta de medicamentos na farmácia pública, estão contratando profissionais renomados da área artística para fazer shows com valores exorbitantes. Portanto, é uma pauta importante que a sociedade tem que debater, tem que dialogar, tem que trazer isso como uma prioridade, essa escolha do gasto público. É evidente que no âmbito técnico de análise dessas contratações, o Ministério Público de Contas efetua uma série de um checklist, uma avaliação legal, legítima e econômica dessa escolha e dessa contratação, do processo de dispensa, do próprio contrato. Tudo isso é analisado com muito critério, com muita cautela, sob o olhar e sob o viés jurídico. Mas a sociedade precisa se atentar e é importante que esse tema esteja hoje sendo pauta do debate nacional, porque ele trata muitas vezes da escolha que o administrador público faz em prol de um show com alto custo, numa contratação direta, em detrimento da realização de serviços básicos, muitas vezes na área de saúde e educação, como eu mencionei. A Constituição da República, ela traz o acesso à cultura como algo prioritário. Mas esse acesso, ele tem que se dar de modo parcimônico. O gestor público deve estabelecer, dentre as suas prioridades municipais, aquilo que é mais relevante para a sociedade. E esse debate público, esse incentivo que a mídia e que os órgãos de controle estão trazendo com essas informações, quanto custa o show, qual foi o critério de escolha, tudo isso sendo tornado público e transparente, incentiva a sociedade a debater a respeito das escolhas públicas. Quando o Estatuto da Cidade estabelece que o município deve fazer, o Poder Legislativo deve fazer audiências públicas para falar sobre as prioridades alocativas no orçamento público, isso também faz parte dessa discussão, porque a sociedade precisa ser trazida para esse debate. Vamos discutir a respeito da contratação desses shows. Tudo bem, o município precisa incentivar a cultura, é inclusive um mandamento constitucional? Sim, é. Mas que cultura o município precisa incentivar? A cultura local? A sua cultura tradicional? Os seus artistas locais, que certamente possuem um valor menor de show, de contratação para esses shows? Ou precisa trazer uma grande banda nacional, renomada, para fazer um show num município pequeno, que tem déficit de vaga em creche? Você vê um dado recente do censo escolar do INEP, 8.000 escolas públicas no país não têm água potável para as crianças tomarem, para as crianças beberem. Será razoável que um município que não fornece água potável para a criança gaste 500, 600, 1 milhão de reais com o show de uma banda de renome nacional? Então esse é o debate. Para além daquilo que o Ministério Público de Contas faz, com base na Constituição da República, a Constituição diz que o nosso papel no exercício do controle externo é de fazer análise da legalidade, da legitimidade e da economicidade. Então, sob esses três vieses, o Ministério Público de Contas atua, faz a análise dessa contratação de dispensa e pode ali identificar que houve sobrepreço, que não houve uma justificativa adequada para essa contratação. Tudo isso se dá no âmbito jurídico e é levado aos tribunais de contas, que farão o julgamento dessa dispensa e desse contrato. Isso é importante? É relevante que os órgãos de controle atuem, mas mais do que isso, é importante que a sociedade tenha acesso a essa informação. Os munícipes precisam saber, compreender o porquê e as razões para a contratação daquele show. Qual foi o valor contratado? Será que o município não tem deficiências e necessidades que necessitem ou mais urgentes do que aquele show com um valor exorbitante? Então são essas as discussões que permeiam esse debate e são importantes. Eu fico feliz da sociedade estar discutindo isso, porque é um tema que o Ministério Público de Contas já vem há muitos anos, como eu já mencionei, abordando, questionando, e muitas vezes é até
mal compreendido, como se nós estivéssemos com a intenção de substituir a escolha legítima do gestor. Não há nenhuma intenção da nossa parte, nós respeitamos a discricionariedade administrativa e a opção, até porque o gestor é que tem legitimidade para fazer esse tipo de escolha, ele foi eleito nas urnas, a sociedade o escolheu, mas a sociedade também tem direito, e nós temos o papel, somos veículos, somos instrumentos de levar essa informação para ela, para a sociedade. A sociedade tem que ter acesso a isso, tem que discutir, até para que na próxima eleição ela possa, com base nessas informações, fazer a sua escolha e legitimar aquele candidato que traga a opção que realmente atenda ao interesse público. Esse argumento de que sempre foi assim, ele não é válido para legitimar e perpetuar uma irregularidade. 2 erros não fazem um acerto. Portanto, o fato de já ter cometido erros no passado não legitima que o gestor público possa continuar assim agindo. De fato, isso sempre existiu e vai continuar existindo. Não é a intenção dos órgãos de controle acabar com o acesso à cultura, até porque a Constituição diz que é um direito fundamental também ter acesso a esse tipo de atividade. Isso faz parte do processo de integração cultural e educacional do ser humano. Isso é importante para o município. O que os órgãos de controle estão apontando e estão trazendo para a sociedade é a exorbitância, é o exagero. E é na linha daquilo que nós estudamos em filosofia. O homem tem uma tendência natural, Montesquieu falava isso no livro de Espírito das Leis, o homem tem uma tendência natural ao abuso. Portanto, é necessário que a própria disposição do poder e dos órgãos de controle contenha esse abuso. Então, o que está sendo questionado nesse momento, é muito importante que isso seja frisado, não é a modalidade, não é a contratação, não é a escolha do gestor, mas é o abuso, é o exagero, é fazer um cotejo, é fazer uma comparação com os serviços públicos que estão sendo prestados em outras áreas tão importantes, como na área da saúde e da educação. Então, tudo isso tem que ser avaliado, tem que ser, claro, levado sobre o aspecto jurídico aos órgãos de controle, mas também sobre o aspecto do controle social, a sociedade participando diretamente das escolhas que são feitas pelo gestor.